Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Um Destino por Vez, e o destino da vez é... nada mais, nada menos do que a terra da Shakira, Barranquilha. Sejam muito bem-vindos então a Barranquilha. Bora conhecer juntos esse lugar, esse destino incrível aqui na Colômbia. Já chegamos agorinha, estamos hospedados no nosso Airbnb. Quem nos acompanha há mais tempo sabe que a gente gosta de ficar em Airbnb pela comodidade, por conseguir cozinhar, lavar nossas roupas com calma. E dessa vez a gente está em um formato diferente das outras dessa viagem. Nós seremos hospedados pela Clara, que a gente ainda não conheceu, mas a gente vai estar na casa enquanto ela está aqui. Ela tem uma filha que foi estudar fora, então ela cede um quarto para hospedagem e é nesse quarto que a gente vai ficar. E é claro, a gente pode utilizar a cozinha, a máquina de lavar e tudo mais e fazer uma amizade com o local, né? Espaço bem grande aqui o apartamento. A gente vai dar um breve tour para vocês, ajeitar as nossas coisas e começar a explorar a cidade de Barranquilha. Já são 6 meses viajando só com essas duas mochilas aqui. Essa é minha, essa é da Rô. Aqui são as roupas que estão sujas que a gente precisa lavar. Essas são algumas, tá? Tem mais. Essa é a sala, muito bem decorada, né? Fiquei surpresa, assim, muito grande. Exato. Tem algumas portas, obviamente, dos quartos que estão fechados, né? Por segurança. Que vocês estão vendo, a gente tá vendo pela primeira vez também, tá? Então a cozinha, muito legal. Lavanderia, já tem umas roupas dela ali também estendidas. E o nosso quartinho aqui, como a gente comentou, tem algumas portas fechadas, né? O banheiro que pelo jeito é só nosso, porque na descrição tava banheiro privativo, então ele deve ser só nosso. E aqui é o nosso quarto que tem uma super mega TV, tá? Caraca! A gente vai botar nossos vídeos pra assistir aqui. Tem uma vista muito linda aqui também da cidade. A gente pegou uma van de lá de Cartagena, que foi o nosso destino anterior. Caso não tenha visto o vídeo, está aqui em cima nos cards. E agora, bora ajeitar as mochilas. Ela deixou o Wi-Fi aqui pra gente. A gente nem conectou ainda, mas bora lá, meu povo. Um novo dia, mas o mesmo calor colombiano. Estamos Nossa derretendo. senhora, muito quente. Mas enfim, hoje tomamos um susto que vocês não têm ideia. Ontem a gente chegou, tomou banho, comeu, desfez as malas, ligou o ar-condicionado para aguentar o calor e nada da Clara, a dona da casa, chegar. Beleza, ela até falou por mensagem que ia atrasar um pouquinho, não tinha problema nenhum. E aí a gente ouviu ela chegando até, tipo, sei lá, era umas 11 e pouco da noite, continuamos, seguimos a vida. A gente tava deitado já de pijama, não ia levantar pra cumprimentar ela. Isso, até porque também ela aparentemente chegou e já foi direto pro quarto, fechou a porta. Show! Hoje de manhã, lá estava eu verificando as nossas próximas hospedagens pra salvar a localização e tal. Aí eu abri uma das hospedagens e falei, opa, isso aqui é de Barranquilha, esse aqui a gente já tá. Aí eu fui olhar as fotos e não era o lugar que a gente tava. Era o lugar que a gente tinha tomado banho, se diferente. hospedado, dormido, a cama não era, o quarto não era, gente. Pensa num cena de filme, né? A gente olhou um pro outro e falou, opa, começou a olhar ao redor assim, será que a gente tá no lugar errado? A gente começou a comparar os móveis, viu a cozinha, o fogão diferente, geladeira diferente, aí a sala, tudo, tamanho, os móveis, tudo diferente. Aí a gente, meu Deus. Gelamos. Porque quando a gente chegou, a gente foi recepcionado por um vizinho ali que ficou com a chave. Ele só nos entregou a chave. Só que a gente viu a mensagem, ela tinha falado que ia deixar a chave na caixa do correio. Só que a gente olhou e não estava na caixa do correio. Então uma pessoa nos deu a chave e a gente começou a pensar, não, deu a chave errada. Só que a gente foi ver, não, era no terceiro andar mesmo. Se a chave abriu, era realmente aquele, não fazia sentido. Então o apartamento estava certo, mas algo não estava. E aí a gente começou a procurar alguma coisa que tivesse no apartamento que tivesse igual nas fotos. A gente tentou se apegar a alguma coisa, porque a gente estava assustados. Até que a gente viu um quadro na sala de estar, que era uma pintura e tal, que era o mesmo. Então a gente falou, não, beleza. É aparentemente o mesmo lugar. E aí a gente esperou ela chegar, acho que foi por volta da meio-dia ela chegou e a gente já falou, né, que tava assustado. Ela, não, é que meu apartamento tá em reforma, aí eu tô nesse aqui temporariamente e tal, e que por fim das contas a gente saiu muito no lucro, porque é um apartamento bem maior, ainda melhor, o quarto mesmo era reduzido, que a gente ia ficar, né? Aquele ali era maior, o banheiro era melhor também, um super chuveiro delicioso. Então, no fim da história, saímos bem. Um sustinho para começar bem a nossa passagem aqui por Barranquilha. Como vocês podem ver, a gente está caminhando aqui já nas ruas, suando bastante. A gente está
indo nos primeiros pontos turísticos que a gente vai conhecer. Já deu pra ver que é uma cidade bem agitada. A gente passou agora novamente a recarregar o chip de internet. Uma pergunta que muita gente faz quando a gente tá viajando. Aqui na Colômbia a gente comprou um chip da Claro. A gente pagou 5 mil pesos colombianos no chip e mais 21.500 a recarga por 20 dias. Como já passou 20 dias, a gente fez novamente uma recarga nessa mesma quantia. E aí usa a internet tranquilo. Não acabou o plano anterior pela quantidade de gigas, acabou só pelo tempo, né? Pela quantidade de dias. Pra mim várias vezes. A gente optou por comprar um só dessa vez, já que, enfim, os passeios não exigir tanto e não precisava, e a gente tava roteando e foi super de boa a quantidade. Quando a gente passa mais de uma semana no país, a gente costuma fazer isso, de comprar no local mesmo um chip daqui, que acaba compensando financeiramente mais. Mas quando é uma viagem mais curta, a gente passa uma semana, no máximo 10 dias, a gente usa um eSIM. Então a gente vai deixar aqui na descrição para caso vocês queiram pedir, que daí tem internet também, já chega no país conectado, pode ser uma opção mais fácil para vocês. A gente está indo em direção ao centro aqui da cidade, caminhando pelas ruas, já sentindo um pouco do clima. Adiantamos já que Barranquilla não é uma cidade tão turística quanto as demais que a gente passou até esse momento. Acho que a gente pode comparar com Cali, né, que tem seu turismo sim, mas não tanto quanto Medellín, quanto San Andrés, quanto Cartagena, até mesmo Bogotá, que é a capital do país. Aqui tem 1.200.000 habitantes atualmente e é a capital do estado de Atlântico. É a província, né, que eles falam. É a capital. A gente passou até inclusive agora pelo palácio ali do governo, esquecemos de gravar. Quando a gente vai visitar um lugar novo, a gente sempre se pergunta quando é a melhor época de ir, qual é a época boa. E a verdade é que aqui em Barranquilla não tem época boa, sempre é época quente. Vai ser sempre essa mesma estação, talvez um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais quente. Mas se tem uma época boa de vir, não tem nada a ver com clima, tem a ver com festa, que é durante o carnaval. Aqui na cidade de Barranquilla é considerado o maior e melhor carnaval da Colômbia. Então se você pretende vir para cá, talvez fevereiro pode ser uma boa, já emenda aí com janeiro, que é boa parte das férias do Brasil, já vai para Cartagena também, que é aqui do lado. Para o próximo destino que a gente vai também é pertinho, então a gente vai esticar para lá depois de conhecer Barranquilla, mas como a Rô comentou, qualquer época aqui é época, qualquer dia é calor. Nada melhor do que começar um city tour pelo centro histórico. A cidade de Barranquilla foi fundada em 1813, então tem mais de 200 anos de história, e aqui a gente está onde era antigamente o maior centro comercial, o epicentro da cidade onde a vida social acontecia, que é a Praça San Nicolás, que fica bem em frente à paróquia San Nicolás, que leva exatamente o mesmo nome. E essa praça era muito importante comercialmente, porque aqui aconteciam as feiras, socialmente, porque aqui é que as pessoas vinham se comunicar, e também porque aqui viviam as pessoas mais importantes no entorno. Então as principais casas, as pessoas mais imponentes da cidade moravam no entorno dela, e sempre que vinha uma figura ilustre, era na casa dessas pessoas que se hospedavam. Por exemplo, Simão Bolívar, alguns presidentes se hospedaram no entorno dessa praça, que faz muita parte da história da cidade. Entre a década de 80 e 90, essa região foi muito degradada pela questão do comércio. O comércio ilegal se estabeleceu na região, e aí o local foi degradado. Em 2009 passou por uma revitalização, porém a gente consegue ver que a degradação continuou, já estava estabelecido no local. Para chegar aqui na praça, a gente veio descendo toda aquela rua, que é uma rua bem de comércio, bem central, e era impossível gravar, era muito barulho, muita gente. Agora a gente vai dar uma olhada na catedral por dentro. Como a Rô comentou, aqui teve uma revitalização, então a gente vê que está um pouco mais conservado realmente, é um lugar que, se não fosse tanto movimento, tantos moradores de rua, estaria ok, mas infelizmente sofreu muito aí nos últimos anos. A gente veio caminhando agora pelo Passeio Bolívar, que é uma das principais ruas aqui de Barranquilla. A gente até queria gravar o movimento, tem muito comércio, mas é muita gente, chega a ser um pouco perigoso também. Tem uma hora que eu peguei para começar a gravar, buzina rolando solta. Peguei para começar a gravar, o pessoal começou a colocar a mão no rosto, não quer ser identificado, então realmente é melhor evitar. Quer mostrar que tem muitos lugares que eles têm tipo loteria para comprar na rua. A gente lembrou da história que Pablo Escobar vendia essas loterias falsificadas e tal. Então é algo que desde há muito tempo tem aqui. Aqui ao fundo a gente tem Simão Bolívar, não esse rapaz, o que tá ali no fundo na estátua, Simão Bolívar, que ele foi justamente um dos libertadores da América como um todo e aqui da Colômbia principalmente. Então, junto com a Venezuela, que foi o primeiro país a ter independência, depois veio a Colômbia e assim foi descendo. A gente já mostrou um pouco, contou um pouco da história dele nos outros vídeos em outros países, mas aqui está essa estátua e esse trajeto todo em homenagem a ele também, que é o Passeio Bolívar. A gente veio parar aqui no mercado público, mercado turístico de Caribe, que é tipo um mercado central deles, o Mercadão. Tem umas lojas já fechadas, mas boa parte aberta. Tá passando para conhecer mesmo. A gente tá procurando
um mercadinho que a gente tá morrendo de sede. Não estamos achando nada. Água, um Gatorade, alguma coisa pra hidratar, porque quem vai suando vai desidratando bastante. Até tinha aqui algumas lanchonetes, algo assim, mas eles não aceitavam cartão, aí a gente acabou ficando na mão. Vamos ver se a gente acha. E faz tanto calor aqui que olha que sai, tem uns tubinhos saindo tipo água assim, ó, pra ir refrescando. E olha que bonitinha essa rua, né? Bem instagramável e umedecendo. Se bem que aqui o calor é muito úmido. Fora o calor, você sente a umidade. As roupas demoram pra secar, mesmo sendo super quente, porque é muito úmida. Tipo, a pele fica grudando e tal. Então não sei se esses guichinhos de água ajudam ou piora. Olha ali, ó, saindo. E essa aqui sim é a nova praça da cidade, onde ocorrem os eventos atualmente. Ela se chama Praça da Paz, ou então Praça Juan Pablo II, em homenagem ao Papa João Paulo II. Ele fez uma viagem aqui para a Colômbia em 86 e passou aqui pela cidade, e para isso precisava de uma praça que contemplasse todo mundo que ia visitar, a multidão que ia visitar, conhecer ele. E aí construíram todo esse espaço que é enorme, bem grandão, justamente para poder recebê-lo. Aqui desse lado tem a Catedral Metropolitana, que não parece muito uma catedral, pelo menos não daqui, não sei se Parece muito um anfiteatro. a fachada, parece um anfiteatro. Bom que aqui tá batendo um ventinho, pelo menos, né? A gente tá numa sombra, mas de paz não tem muito, porque é ônibus, é carro o tempo todo. Mas faz jus ao nome aí, porque realmente é bem espaçosa e para eventos é um lugar bem bacana. Caminhando um pouquinho, a gente chega aqui na Aduana Nacional, que é a antiga alfândega da cidade. Ela foi fundada em 1849 e foi muito importante porque colocou Barranquilla em um outro patamar, e aqui se tornou um dos maiores portos da Colômbia. E foi tão importante que em apenas um ano, essa aduana foi responsável por dobrar o capital da cidade de Barranquilla. E a aduana não existe mais naquele local, porém agora está instalado ali um centro cultural. Então são várias salas com aula de teatro, com exposições que são gratuitas, porém hoje estava fechado, por isso que a gente não vai entrar. Agora nós íamos conhecer a orla aqui de Barranquilla, uma orla aqui diferente. Apesar da gente estar no Mar do Caribe, aqui a gente tem a orla voltada ao rio Madalena. Viemos aqui no entardecer conhecer a Aleta del Tiburón, que fica na orla aqui de Barranquilla. A gente vai andar por ela daqui a pouco, mas aqui é um monumento em homenagem ao Junior Barranquilla, que é o time da cidade, um dos poucos clubes do mundo a ser fundados por uma mulher. É o maior time aqui de Barranquilla, que é a sede da seleção colombiana quando ela joga as eliminatórias aqui na Colômbia. Inclusive jogou recentemente com a Argentina, ganhou aqui em Barranquilla. O pessoal gosta muito de futebol e aqui é uma espécie de museu do Junior Barranquilla. A gente vê aqui no chão tem algumas estrelas, alguns dados, jogadores que jogaram aqui, que inclusive Mané Garrincha jogou no Junior Barranquilla já em 1968, mas jogou só um jogo e perdeu ainda por cima. Então essa homenagem aqui à Aleta del Tiburón, que é a barbatana do tubarão, é o mascote do Junior Barranquilla. Só que na verdade os torcedores falam que é outro, que é uma coruja, que teve um jogo lá em 2009, 2010, que o jogador chutou a bola no ângulo e tinha uma coruja, e aí ela deu sorte pro time e tal, o time ganhou de 4-1 aquele jogo da América de Cali, mas anos depois um outro jogador chutou a bola e matou essa coruja. Só que tem várias que ficam no estádio metropolitano, que ficam um pouco afastado daqui, mas até hoje é considerado tanto o tubarão quanto a coruja o mascote do Junior Barranquilla. Outro jogador, para quem gosta de futebol, esse aqui vai lembrar, Valderrama, aquele cabeludão lá, que jogou várias Copas do Mundo, é craque, é ídolo do Junior Barranquilla, foi, né, craque e ídolo do Junior Barranquilla. Então tá aqui essa homenagem, um lugar muito tranquilo, muito agradável para passar o entardecer, o pessoal vem fazer exercícios, então bora lá conhecer um pouco mais desse espaço. E aqui está ela, a fundadora do Clube Barranquilla, Micaela Lavalle de Mejia. Em 7 de agosto de 1924, ela fundou o time. Aparentemente esse é o melhor horário para vir visitar mesmo, porque além de ter o charme do entardecer, ele começa a iluminar, ó. A noite também deve ficar muito bonito. Show de bola. Bora caminhar agora pela orla, mais conhecida como Malecón, assim como a gente viu em Lima, viu em Guayaquil, eles chamam de Malecón as orlas. Tem bastante barzinho aqui na frente, ó. Será que a galera vem ver o jogo aqui? E agora nós estamos na Ponte Levadiça, que é a primeira e única ponte levadiça Vingardium Leviosa aqui da Colômbia. E ela chegou aqui em 2019, ela chegou todas em partes, foi finalizada em 2021.
E é bem recente, ela liga um braço aqui do Rio Madalena. E a gente vai aproveitar essa caminhadinha que tem entre um ponto e o próximo que a gente tá indo, que vai dar uns 20 minutos mais ou menos. Haja caminhada, meu povo. Tem uma galera caminhando, correndo, andando de bicicleta, andando de patinete elétrico. E eu falei pro Vi que a nossa próxima aquisição acho que vai ser um patinete elétrica. A orla aqui, apesar de Barranquilla estar no Mar do Caribe, a orla, o malecón, está localizado na beira do Rio Madalena. O maior rio da Colômbia, ele vai do sul ao norte do país. Olá, com cerca de 1.500 quilômetros de distância, sendo que mais de 900 quilômetros são navegáveis. 990, quase 1.000 quilômetros. Quase 1.000 quilômetros navegáveis. E é isso que torna esse rio tão importante, porque ele era o acesso da coroa lá da Espanha, vinha pelo mar, entrava no Mar do Caribe, entrava no Rio Madalena e conseguia acessar o centro do país. Então chegava ali perto de Bogotá e que deu inclusive o título para essa cidade de Puerta del Oro. Portas de Ouro, Portão Dourado, justamente porque era a forma que tinha que acessar, como acessar, e também que trouxe muita tecnologia para esse centro do país, era a forma que tinha de chegar, então entrava por navegação. Então, estrategicamente, por conta do rio, por conta desse acesso, por conta de todo esse contexto, de estar também de frente para o Caribe, Barranquilla é uma das cidades, foi por muito tempo e continua sendo uma das cidades mais importantes aqui da Colômbia. Então é claro que a gente tem que colocar esse destino para ser o da vez. Então, olha, aqui não é brincadeira não, tá? Quando a gente tava lá fazendo trilha de montanha, gelando o nariz, eu falava, nossa, eu queria tanto um calor. Aí agora eu tô aqui no calor só pensando naquele friozinho da montanha. O ser humano é triste. A gente falou do rio e tá ele aqui, ó. Agora tá aparecendo Rio Madalena, beirando o malecón. E ali na frente é a última parada do dia. Meus amigos, está chegando o momento mais esperado desse vídeo. O reencontro. Só para quem assistiu o vídeo de San Andrés, que a gente vai deixar aqui em cima, até tá relampeando, vai chover. Só quem viu esse vídeo vai entender por que do reencontro. Porque agora... Antes da gente mostrar, já comentem aqui quem vocês acham que a gente vai reencontrar. Já não vale ver e depois comentar, hein? Tem que comentar agora, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e bora lá que estamos chegando. Chegamos para ver ela de perto, ela que é daqui de Barranquilla, a nossa querida Shakira. Shakira. E não é a Shakira de San Andrés, tá? A cor é igualzinha, inclusive, douradinha, igual ela. Apesar dela não ser de ouro, tá? Ela é feita de alumínio e de bronze. Foi um artista local que fez um molde de argila, aí fez um molde de silicone por cima e aí colocou o metal fundido dentro. Foi inaugurada no final de 2023, em dezembro de 2023, então é bem recente. Depois de enfrentarmos esta filona, conseguimos tirar a nossa foto com a querida Shakira. A iluminação não tá ajudando um pouquinho, mas aí pega um ângulo legal e dá pra fazer. Tem gente que fica aqui pra tirar foto, pra se oferecer pra tirar com... Pega o seu telefone, tira foto, aí você paga a propina que quiser. No nosso caso... Isso. Aí no nosso caso, a gente fez uma amizade na fila e aí trocou a foto de boa. Gigante. 6 metros aí, achei que era menor, quando a gente tinha visto que tinha. Deu uma vergonha ali que a gente fez a foto assim, né? E dá uma vergonha. Por mim, a gente veio no caminho e falou, não, eu vou dançar lá, Toninho, eu vou cantar. Lá, que ele falou, aqui, não deu coragem não, mas muito legal. Certamente de dia deve ser ainda melhor, porque enfim, o fundo tem aquela luz ali que tem que colocar bem na frente pra não refletir. Mas top, muito top. Parabéns aí ao pessoal de Barranquilla que fez essa estátua. Piquet, perdeu, meu irmão. Perdeu o Piquet. Bem à frente da estátua dela tem um parquinho para criança, lá uma academia daquelas públicas, mais um barquinho lá atrás com areia. E mais pra frente, acho que não dá pra ver daqui, mas aqueles postes mais lá no fundo são uma quadra de vôlei que tem. A gente vai dar uma caminhadinha agora pra conhecer, mas bem legal o espaço. Mostra suas costas, tá molhadaça. Tá muito? Tá bem molhado. Nossa, muito quente. Eu acho que foi a cidade mais quente que a gente foi até agora, na viagem. Tem uma tal de Boa Vista em Roraima lá que é tão... Eu falei pro Vitor que eu acho que é mesmo o calor de Boa Vista, que é muito, muito quente, só que lá a gente não inventa de sair 3 horas da tarde e bater perna na rua, aqui a gente fez isso. Mas ainda agora à noite, não é fresquinho, Boa Vista até bate na orla lá, já é um pouco mais fresco que essa orla. Mas muito legal. Tava comentando ali, fiz um vídeo pro Instagram,
Se pra estátua tem tanta gente assim, imagina o quão querida ela não é em pessoa aqui em Barranquilha. Ela é a top da top. Aqui não tem aquela história aí que santo de casa não faz milagre, ela... faz. Ela e faz, não só em Barranquilha, na Colômbia toda ela é a Master Blaster. Porque tem muita gente local que vem aqui tirar foto. Exato. Porque é uma estátua nova também, então é novidade, faz o quê? Menos de um ano, Então tem gente que não veio ver ainda e tá vindo tirar foto. Apaixonado pela estátua da Shakira, Apaixonado tô por você. Pessoal, por hoje a gente saiu mais ou menos umas 3 horas, agora são acho que quase 7, né? Quase 7, mais de 7 já. A gente vai passar no mercado, pegar algumas coisas pra comer lá na nossa casa, que não é um hostel dessa vez, nem um hotel, nosso apartamento. Nos vemos amanhã então. Hora de partir, meu povo. Chegou a hora de partir. darmos... Dias muito bons aqui em Barranquilha. É uma pena que choveu alguns dos dias, não deu pra conhecer alguns dos outros pontos que a gente tinha em mente. Mas bora que bora. Muito boa cidade, muito quente, como a gente falou durante o vídeo todo. Agora é pegar as coisas, pedir um Uber, ir até o local de partida para o próximo destino. Já saímos do apartamento, nos despedimos da nossa host, a Clara. E aí agora vamos pedir o nosso Uber para ir pegar o ônibus e contar para vocês o que faltou, que a gente gostaria de ter conhecido e ontem literalmente molhou, né, amor? Choveu muito. Assim, a gente sempre planeja alguns dias a mais, só que desses dias, o Uber até aceitou, desses dias a gente aproveita para trabalhar um pouco durante as viagens. Quem acompanha a gente há mais tempo já sabe que a gente tem esse estilo de nômade digital, de estar trabalhando e viajando ao mesmo tempo. E o dia específico que a gente acabou deixando, que foi o penúltimo dia, sem ser hoje, que é só o dia de partida, para fazer o passeio, choveu muito aqui e acabou que não deu certo, mas assim, o principal que a gente queria, a gente já foi nos outros dias, e caso não desse certo, tá tudo certo, igual foi justamente o que aconteceu, né? E o que faltou? O principal que a gente gostaria de ter ido ontem é a Bocas de Cenizas. Bocas de Cinza. Basicamente é um trilho de trem que segue aí por um bom tanto, caminhando dá 1h30, não vou saber falar agora em quilômetros quanto dá. E aí lá na ponta você consegue ver certinho aonde o rio deságua no Mar do Caribe. Então lá é a divisão entre o rio e o mar. E aí tem uma parte que é uma lagoa, que tem do lado esquerdo e o rio do outro lado. É um espaço bem legal. E a parte mais legal é que tem um trem lá. Você pega, no início desse trilho, você pega um trem e aí ele pode te levar até lá. Só que a gente também não sabia os horários e tudo mais. E aí quando parou de chover ontem, a gente falou, não vamos, porque a gente não tem certeza. Esse trem é bem recente. Já tava tarde também, então. Mas também, ali onde pega o trem, tem bastante restaurantes. Quando você vier, dá pra almoçar por ali, enfim, jantar, ir num barzinho ali perto. Ali perto também tem um monumento que fica numa rotatória que é bem legal, coloridão, a gente vai deixar uma foto aqui. E existem mais 2 lugares que dá pra visitar. Um deles é o zoológico daqui, que é bem legal, tem mais de 550 animais, se eu não tô enganada, mais de 200 espécies. Mas que nós particularmente não somos muito fãs de passeios em zoológico. Várias cidades têm, mas a gente acho que foi no máximo uma até agora. É uma tá aí um outro opção, se você atrativo, quiser. caso você goste. Dizem que é bem completo esse zoológico, bem legal de visitar. E também tem um castelo que fica um pouco afastado da cidade. Esse castelo foi reformado, hoje eles fazem eventos no castelo, mas a parte legal é que ele fica bem na beira do mar, então é um local para você ir, passar o dia, passar a tarde. São essas algumas das opções que teriam, além do que a gente mostrou para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado aqui de Barranquilha. Uma pena que a gente não encontrou a Shakira verdadeira, a gente esperava. Queríamos muito, afinal, a Shakira segunda verdadeira é de San Andrés, a verdadeira é a verdadeira Shakira, e essa aqui é a terceira, e foi a estátua que a gente conheceu. Agora, mas é muito legal, acho que é um principal atrativo junto com a letra de Tiburão, assim, que é parada obrigatória. A própria orla dava pra gente ter seguido mais adiante, que falam que é bem agitado, até principalmente às 5 da manhã o pessoal faz muito exercício e à noite tem os restaurantes justamente, então é uma área que a gente vê que é diferente, assim, é um pouco mais tranquilo, mais seguro, então fica aí, quanto mais próximo da orla talvez se hospedar melhor, mas essa região que a gente ficou também é muito boa. E é isso, pessoal, nos despedimos de mais um destino, um lugar maravilhoso que conhecemos, e agora estamos já partindo para o próximo. Qual será o próximo? Comentem aqui o que vocês acharam desse momento aqui em Barranquilha, se gostaram da cidade, se achavam que era diferente, se já tinham ouvido falar na cidade alguma vez. Um grande beijo, um grande abraço, deixem o like e a gente se vê nos próximos destinos. Tchau, tchau.